Alô galera, tudo bem com vocês? Aí passando para mais um pequeno vídeo, mais um pequeno ensinamento. Compartilhe esse vídeo, aí se inscreva no canal. Vamos aumentar mais os nossos inscritos. Agradeço a Deus de coração os inscritos que chegaram, que estão chegando. Que Deus abençoe grandemente todos vocês pela intercessão da Imaculada Conceição de Anguera, né? Nossa Senhora de Anguera, Santo Padre Pio. Vamos à luta, né? Vamos para mais uma pequena catequese. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo. A irmã Isabela pediu para mim fazer uma pequena catequese sobre essa questão de fé e obras, né? Nós católicos temos uma doutrina clara, reta, que mostra que primeiro vem a fé, e com esta fé temos que fazer obras. Por quê? Porque se nós cremos em Cristo, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, como fala Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Se eu imito Cristo, eu tenho que fazer as obras que Cristo faz. Portanto, fé com obras. Mas os irmãos protestantes, em alguma parte, né, que não todos, tem muitos que fazem obras caritativas e a gente entende isso, mas tem outros, ou quase todos, né, que não se importam muito com isso. E quando se fala assim, em questão de julgamento, fala-se logo: não, aceitei Jesus, eu estou salvo. Não é assim não, irmão. Vamos com paciência, bora com paciência. Eu vou fazer um vídeo aqui, um pequeno vídeo para explicar a vocês essa questão de fé e obras. E a nossa irmã Isabela, ela disse que muito é passado no meio protestante essa questão do capítulo 2 de Efésios, versículo do 8 ao 9. Vamos ler para nós entender como está escrito, né? Nossos irmãos cavalinhos. Isso vem de Lutero, raiz maligna, né? Solo fé. Tanto o homem foi tão depravado e tão desonesto que para que ele sustentasse essa tese só pela fé. Eu já fiz vídeo sobre essa questão, vou fazer esse outro que minha irmã Isabela pediu. Os irmãos protestantes sabem disso. Ele era tão desonesto que, para ele sustentar essa questão de que era só com a fé, pela fé, ele acaba excluindo a carta de São Tiago, que fala justamente todas essas questões, fé com obras. E Lutero acaba descartando. Depois vem os outros protestantes e eles colocam essa questão novamente. Olha, prestem atenção como está escrito, ó. Versículo 8 do capítulo 2 de Efésios: porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Se parasse aqui, estava beleza, do jeito que eles falam. Mas prestem atenção no versículo de baixo, como está. O versículo 10 do capítulo 2 de Efésios: somos obras suas, criadas em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Quando a gente vai entender o contexto desta questão que Paulo colocou aqui, reparem bem o versículo 11 e 12, quais são as obras. Olha: lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, que os levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Lembrai-vos de que naquele tempo estava sem Cristo, sem direito à cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Olha o que acontece. Olha só as obras que São Paulo está refutando. Mas os irmãos leiam o texto fora do contexto. Aqui está falando as obras judaicas. Prestem atenção, obras judaicas. Vamos entender um pouco mais, né, dessa questão das obras judaicas, né? A gente poderia passar um pouquinho para Romanos, no capítulo 4, verso do 1
até o verso 12, está explicando muita coisa sobre a vida de Abraão. Mas por vídeo ficar pequeno, eu peguei só o verso 9. Mas quem quiser ir lá, pegue do capítulo 4, do verso 1 até o 12 de Romanos, que vai falar justamente sobre a questão da justificação. Abraão é justificado pela fé. Mas essa fé não deixou Abraão inerte. Quem estudou a Bíblia, vê que lá no livro do Gênesis, Abraão recebeu a fé. Abraão já fez uma obra mediante a fé, que foi sair do que era dele, pai, e viver nas terras que foram prometidas a ele, lá em Canaã. E acabou que Abraão depois recebeu mais uma vez a graça de vir um filho na sua velhice. Este filho ele ia oferecer a Deus como sacrifício agradável a Deus, que já nos remete a ressurreição da carne, já nos remete à crucificação de Cristo. Prestem atenção como o Velho Testamento ele nos liga ao Novo. Tudo isso mostra que Abraão teve movimentos com a sua fé em obras. Ele recebeu a fé, como todos nós temos que receber primeiro a fé de fato. Se a gente faz as obras sem fé, se torna morta. Mas se a gente recebeu a fé e também não faz nada, a nossa fé se torna morta também. Preste atenção que no verso 9 está assim, do capítulo 4 de Romanos, versículo do 1 ao 12, eu vou ler só o 9. Essa bem-aventurança é somente para os incircuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Prestem atenção que aí São Paulo está batendo na tecla da questão da circuncisão, né? Prestem atenção que em Atos dos Apóstolos a gente vamos entender mais sobre essa questão. Pegar a Bíblia, a Vulgata de São Jerônimo aqui, para nós entendermos mais no capítulo 15. A gente vai entender este contexto sobre essa questão dessa obra que São Paulo está condenando, as obras dos preceitos judaicos. Prestem atenção nos ensinamentos da velha aliança, que os judeus faziam e se diziam que estavam justificados por ela e não por Cristo. Um erro tremendo. Olha no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso do 1 ao 2. Vindo alguns da Judéia, ensinavam assim aos irmãos: pois se não vós circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. E tendo-se movido uma disputa não pequena de Paulo e Barnabé contra eles, sem os convencer, resolveram que fossem Paulo e Barnabé e alguns dos outros aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém sobre esta questão. Olha a Bíblia Vulgata como é sensacional, né? Aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém. Por quê? Porque é a questão da lei mosaica, né, do Velho Testamento. Vamos prestar atenção que dentro desse contexto dos mandamentos sempre teve problemas, né? Na questão do cristão com o judeu, sempre houve problemas por causa dessas questões, porque é em Cristo que nós somos justificados, é em Cristo, e os mandamentos são setas que nos ligam a Cristo, mas não somos justificados por eles, né? Mas eles nos indicam o caminho de Cristo. Mais ou menos a gente pode entender assim na nossa doutrina católica, que os mandamentos nos ensinam aquilo que nós não podemos fazer, né? Os mandamentos falam que nós não devemos fazer algo do preceito, dos 10 preceitos de Deus, que ele está condenando: não cobiçar a mulher do próximo, não roubar. Aí ele ali afirma: não honrar pai e mãe, né? O primeiro mandamento absoluto: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não falar o seu santo nome em vão. São setas que nos ligam a Cristo. E onde é que está Cristo para nós católicos? Dentro dos sacramentos. Basta a gente ver a Eucaristia no capítulo 6 de São João, verso 51. O pão vivo que desceu do céu. Se nós pecarmos gravemente, quebrar um preceito
sair do preceito dos mandamentos, é quebrar, né? É entrar em pecado mortal. Não podemos chegar até Cristo. Imagine vocês que em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, São Paulo vai falar sobre outro preceito da lei judaica que não justificava mais ninguém. O sábado. Havia vários vídeos sobre o sábado, mas aqui é só uma pitadazinha para você entender. Versículo 16 do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem por causa dos dias de festas, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é em Cristo. Olha só como está a Vulgata. Mas o corpo é em Cristo. É sombra daquilo que estava para vir, né? O versículo 18 fala: ninguém vos desanimeis, afetando aparecer humilde e dar culto aos anjos que nunca viu no estado. Aí ele vai colocando aqui palavreados, né? Inchado, vão somente no sentido da sua carne. Prestem atenção qual é a justificação, né? Que São Paulo tá declarando. Não é a justificação judaica, cumprir apenas preceitos dos mandamentos, e sim é Cristo que nos justificou gratuitamente, né? Vamos entender um pouco mais na carta aos Coríntios, no capítulo 13, para nós entendermos no versículo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada, não sou nada. Assim fala a Bíblia, Ave Maria, não sou nada. Mas prestem atenção como a fé caminha com as obras. Não posso dizer só que eu tenho só obras, nem posso dizer só que eu tenho só fé. No versículo 3, São Paulo dá outra lapidada da mesma carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 3, da primeira carta aos Coríntios. Ainda que distribuis todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada valeria. Aí ele coloca: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. E ele vai dar atributos à caridade. A caridade é o amor, aquilo que a gente retribui primeiramente, e agradecemos, louvamos a Deus e caminhamos junto com nossos irmãos nesse amor, nessa fraternidade. A carta de São Tiago, ela é totalmente, né? A carta de São Tiago, ela nos mostra porque o Martinho Lutero teve tanto ódio da carta de São Tiago ao ponto de chamar a carta de palha, né? Imagine vocês que ódio esse homem estava da carta de São Tiago. No capítulo 2, todos falam da caridade, né? Igual para todos, caridade igual para todos. O título da Ave Maria está assim. Mas eu vou pegar no capítulo 2, vou pegar somente, você pode ler aí o versículo 14 até o 26, é sensacional. Mas eu vou pegar só alguns versículos entre essa parte que eu estou falando para vocês. Do capítulo 2, eu vou pegar, se você for ler amplamente, você vai entender todo o contexto que o escritor sagrado estava nos passando. Do versículo 14 até o 26 fala nessa questão: a fé sem as obras. O título da Ave Maria está assim, sensacional. Aí eu vou pegar no versículo 17 do capítulo 2 de Tiago. Olha. Assim também a fé se não tiver obras, é morta em si mesma. Porque logo no versículo 14, se a gente for começar a ler, fala assim: de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo?
Essa é para você meditar aí, você que se diz que só com a sua fé você está salvo. A fé caminha com as obras. O versículo 19 está assim, no mesmo capítulo 2 de São Tiago. Creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Um só Deus. Você aí que tem uma crença que não entende bem o que é a Santíssima Trindade, tome cuidado, viu? Aí São Tiago ele vai dando essa lapidada. No versículo 24 ele coloca: Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí ele dá um ponto de interrogação. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Primeiro ela se encheu de fé, né? A prostituta, a meretriz, Raabe. Depois ela caminhou com as obras. Aí no versículo 26 é sensacional. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Para a gente finalizar, a gente poderia ir para Mateus e entender lá no final, no capítulo 25, eu passei esse texto no penúltimo vídeo sobre o arrebatamento, mas é sempre bom passar, porque ele está mexendo com a questão da fé com as obras. Imagine vocês que basta ler só o 34, 35 para a gente entender isso, né? Então o rei, capítulo 25 de São Mateus, versículo 34 e 35, mas do 31 até o 46 está falando justamente sobre essa questão de uma fé com obras. Fé sem obra é morta. Olha, versículo 34: Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vós está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino e me acolhestes. Prestem atenção como fala o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que a gente, o próprio Paulo fala que quando a gente for julgado, olha como coloca Paulo no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, para finalizar. Versículo 10, capítulo 5, verso 10 da segunda carta aos Coríntios. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. O bem ou o mal nos remete aqui a obras. Prestem atenção, primeiro vem a fé. Isso aí não podemos negar de forma alguma. Um ser humano sem fé, ele vai fazer um monte de obras, mas vai ser vã as suas obras. Mas um ser humano cheio de fé, mas que olha para o irmão, como fala São Tiago, logo no capítulo 2, verso 14, e despede ele sem nada, só fala a paz do Senhor, irmão, e vai-se embora. Essa sua fé é morta, irmão, é morta em si mesma. Prestem atenção que no versículo 26 ele fala: é morta em si mesma, é como o corpo sem alma, é morto. Aqui já nos remete também a questão do corpo e da alma, que é outra briga com os irmãos protestantes, mas isso é para outro vídeo, né? O corpo com a alma. Salve Maria, viva Cristo Rei. Você que tem sua fé, alimente ela, viu? Com o conhecimento. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17. A fé provém da pregação. Nós que temos fé, caminhamos na graça de Deus, porque é gratuito, é dom gratuito de Deus, vem do céu gratuitamente. Foi Deus que nos amou primeiro, não foi a gente que teve a iniciativa, foi Deus. Por isso que a graça é gratuita, mas não quer dizer que essa graça chegue em nós e nós praticamente peguemos elas e escondemos o talento. Não, temos que multiplicar e com obras. A fé, ela conduz às obras. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nossa Senhora de Anguera e São Padre Pio, roga aí por nós.